E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo neste sábado às 13 horas. Retrospecto não tem sido muito bom para o lado do Verdão. Palmeiras nos últimos confrontos contra o Botafogo vem tendo aí baixo rendimento com derrotas, né, na Libertadores e no Brasileirão do ano passado, galera. Este ano o Verdão jogou contra o Botafogo, mas deu um empate no Allianz Parque. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras nessa temporada tem variado bem a escalação, você olha no Campeonato Brasileiro, porque era justamente o momento em que o Abel tem o elenco que ele sempre pediu, no sentido de mais opções para esse elenco. Todo mundo pronto, né? Então ele tem feito alterações sempre, né? Acho que é difícil prever as escalações. O Botafogo você prevê uns 80% da escalação, mas acho que vai ter alguma mudança, primeiro pela saída do Gregory, mas também acho que de estratégia, porque eu acho que... Acho que é mais a estratégia que a gente tem dúvida, posicionamento, do que a escalação em si. Agora o Palmeiras é um pouco de tudo, né? Você tem dúvida exatamente como é que vai ser o ataque, né? Do meio pra frente, quais vão ser os volantes. Aníbal, né? Não tem sido muito óbvio. Né? Quando você pega a escalação do Palmeiras, você é sempre surpreendido com uma pessoa ou outra. Mas eu tenho um palpite forte pro jogo, assim, que vai ser o Palmeiras. De escalação, assim? Eu acho que vai ser... Olha, não vi ninguém acertar até agora. Eu acho que vai ser Aníbal ou Martinez, né? Se o Aníbal tiver você já tá falando mas já não tá Aníbal é uma questão médica. Se ele tiver pronto, eu acho que o Aníbal vai. Se ele tiver pronto, não, o Aníbal tá liberado pra voltar. Isso. Então, assim, a gente imagina que ele vai ser titular. Beleza, Rios é titular absoluto. Beleza. Primeira linha ele não tem o Murilo, então vai entrar o quê? O Fux? Fux, provavelmente. Ok. Marcos Rocha entrou no jogo passado. Voltando ao time. Também acho, mas enfim. A sensação que eu tenho é que a linha de frente vai ter Estevão, Maurício. Estevão o quê, no meio? Estevão como um ponta direita fazendo aquele corredor. Maurício, como ele jogava antigamente. Maurício, Facundo Torres e eu acho que ele vai de Flaco. Você acha que ele vai de Estevão, Flaco e Maurício? Eu já acho que não. Eu não sei se ele vai de Eu acho que ele volta com o Tigrinho, com o Vitor Roque nesse jogo. O Riza já tá ouvindo a gente de novo? E o Paulinho ainda tá só em condições de 30 minutos. Não tô contando com o Paulinho pra começar, né? Porque 30 minutos é o que tá definido medicamente. Vou perguntar pro Rizek se ele tem alguma informação privilegiada, já que ele acompanhou alguns treinamentos. O que deu, né? Entrou, né? Assistiu aos jogos, trocou uma ideia com o Abel, né, Riza? Então, Joana, o Abel ele repetiu 6 jogadores só nas 3 escalações na formação inicial. Um deles está fora, que é o Murilo, né? O Everton, beleza, né? Obviamente ele vai repetir. Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios e o Estevão. Nas demais posições, ele trocou sempre. Eu não sei quem ele vai escalar aqui, se é o Vitor Roque, se volta o Flaco. Ele tem feito questão de baixar a bola do Flaco, acho isso bem curioso, né? No jogo em que o Flaco mais foi importante contra o Al-Ahly, ele fez questão de dizer que o Vitor Roque fez o serviço sujo para ele comer o filé mignon. E aí, depois da partida contra o Inter Miami, ele fez questão de dizer: todo mundo queria o Flaco de titular, eu escalei, e a resposta não veio tão boa quanto vocês imaginavam. Então, assim, o time eu não sei. O que eu sei é que o Abel disse na véspera do jogo com o Al-Ahly em Nova Jersey, que foi também ao meio-dia, que ele adapta o Palmeiras não só ao adversário, mas às condições climáticas, e que ele aprendeu isso no Brasil. Porque no Brasil a gente joga no domingo à noite em Porto Alegre de um jeito, aí depois na quarta-feira vai jogar na Ilha do Retiro de outro, aí você vai para Belo Horizonte de outro. Então ele aprendeu a adaptar a escalação do Palmeiras às condições climáticas. Esse jogo é meio-dia aqui da Filadélfia, é exemplo do que foi contra o Al-Ahly. Então a única certeza que eu tenho é que o que ele fez contra o Al-Ahly, que nem funcionou tão bem, né, na minha opinião, foi que ele disse que abaixou as linhas porque entendia que o Palmeiras não ia conseguir jogar com intensidade. O treinador do Al-Ahly, inclusive naquele dia, disse que foi surpreendido por isso. Então, seguramente o Abel, tenho certeza, o Paiva não sei, ele está levando em conta as condições climáticas do jogo para armar uma tática. Qual será? Aí eu não sei. Então, acho que muito da dificuldade de a gente interpretar ou ficar tentando imaginar o time do Palmeiras é porque passa não só pelas peças, mas pelo comportamento. O Estevão, acho que é um exemplo disso, porque o Estevão
Obviamente que a gente conheceu ele jogando ali, quando ele vai para o profissional do Palmeiras, jogando ali pela direita, e até por uma questão de necessidade, ele puxa o Estevão para o meio. É um mau momento do... Né? Acho que Veiga, quando né? o Veiga estava machucado, enfim, acho que estava machucado e o Maurício voltando. Ali com o Felipe Anderson por uma necessidade. Aí ele, exatamente. E o time titular do Palmeiras na primeira rodada contra o Porto tinha o Felipe Anderson na direita, sim, que depois sumiu. Sumiu, porque não foi bem. Então, então você imagina o pensamento do Abel, porque a gente pensava muito, a gente que acompanha todos os jogos do Palmeiras lá em São Paulo, a gente imaginava assim, bom, para quem tem dúvida sobre quem o Abel considera titular, o Mundial vai responder. Só que não responde. Então, você vê que a opção dele para montar o Palmeiras contra o Porto foi uma, ele escala um outro time para a segunda rodada e muda de novo para a terceira. Então, nunca é o mesmo time, sempre tem ali uma mudança ou outra, inclusive chamando bastante atenção a opção dele de pegar a Inter de Miami com o Rios e o Lucas Evangelista. Sim. E ele já poderia ter colocado o M, que foi titular durante o ano todo. Chegou no Mundial, o Aníbal que assume essa vaga de titular. Então, Posso botar mais um temperinho nessa escalação? O menino tem entrado bem. Ainda tem esse menino que joga bem, deixa bem demais. Pode ser esse menino, ele pode surpreender trazendo o Estevão para dentro e colocando o Alan no corredor. Do Felipe Anderson ali. Já seria uma outra escalação. Principalmente porque ele acabou de falar que ele está pensando muito mais na questão climática. E esse menino é um menino de 18 anos que está voando, que tem a saúde. E você ter ele e o Estevão muito próximos, são dois meninos que intensidade vai ser maluquice para a defesa do Botafogo. Eu acho que ele pode surpreender com o Alan. A minha dúvida em relação ao Alan é que, assim, se ele já queria dar uma passagem a ele, poderia ter usado contra o Inter Miami mais cedo. O Alan, dos últimos a entrar, ele entra de lateral ali, daquele cara do corredor direito, né? Aquele alinha, que ele segura um pouco mais o Piqueires, que estava desgastado. E ele entra na vaga no Marcos Rocha ali naquele corredor. Ele deixa o Alan pro segundo tempo, então. E o Paulinho para jogar os 30 minutos no segundo tempo. Mas assim, vamos lá. Até eu acho muito difícil ele começar com o Alan titular. Por alguns motivos, assim. Primeiro, você poderia pensar, poxa, não, o Abel, ele já foi ousado o suficiente logo que ele chegou, que ele, num jogo contra o River, lá na Argentina, mata-mata de Libertadores, ele usa Gabriel Menino, Patrick de Paula e o Danilo, os três meio-campistas que eram da base do Palmeiras. Mas eram três meio-campistas que vinham mais ou menos jogando, assim, né? Já tinham sido titulares, não tinham sido titulares juntos, os três, mas estavam jogando. Ao mesmo tempo, quando ele foi eliminado pelo Boca naquela Libertadores que o Fluminense ganha, ele era criticado por usar pouco o Endrick, por usar pouco os meninos da base, né? Que sempre que entravam iam bem. E aí, na segunda etapa daquele jogo contra o Boca, que precisava de gol, bota os meninos e aí houve uma crítica. O Endrick só vira titular depois na reta final do Campeonato Brasileiro. E ele recebe uma crítica por não ter colocado os meninos antes para jogar. Acho que não é muito do Abel, assim, falar, pô, oitava de final Copa do Mundo de Clubes, Alan, que tem entrado bem, já desde a reta final do ano passado, mas pelo Abel, eu acho difícil ele colocar como titular. Acho difícil. O último exemplo nosso é o menino, né, que foi pro Manchester. Barrou Murilo. Vitor Reis. Zagueiro. Não, o próprio Estevão, ele deu mais espaço, mais cedo. A reta certa, né? A descrição. Tô falando pelo mas ele foi aquela loucura, né? Do nada, o Murilo tal, o moleque jogou e todo mundo pensou, vai voltar o Murilo e o menino vai pro banco. Nada, deixou o menino. Então, eu acho que vai muito eu tô com você, que essas informações suas são perfeitas, vai muito do que ele tá pensando para esse time, principalmente por causa desse calor. Talvez por isso que ele não coloque o Alan. E o Alan seja um trunfo para ele. Para o segundo tempo. Exatamente. Um trunfo, uma cartinha na manga, assim, não deu certo, preciso de uma energia nova. Peraí, tem esse menino que tá voando, tá atropelando. Vem aqui, garoto. Talvez por isso, mas não pela essa questão de ser jovem, de ele não entrar. Pensando em banco, pelo equilíbrio desse jogo, nossa, gente... O banco do Palmeiras, a chance de prorrogação é bem real. Não, o banco do Palmeiras oferece mais produto, né, ao Abel do que o Renato Paiva. Mas os caras têm entrado até bem, assim. Porque você pega contra o PSG, ele usou todo mundo do banco e o nível ficou ali até o final, né? Só que para uma proposta diferente de jogo, né? Que era segurar. Agora,
trocar para o cara entrar e jogar... Não, mas aí quando você olha o banco do Palmeiras, realmente, né? Você tá aí, olha os jogadores que tem... que o Abel conhece há mais tempo também. Porque o não só tem o isso. Arthur Cabral no banco, o Joaquim Correia, mas os caras têm esses dois 30 minutos não, pelo Botafogo. E que não, o Joaquim Correia não... Parece não estarem prontos ali fisicamente também, né? Não tá. Ele veio 10 dias de inatividade. Isso. Então, também essas contratações do Botafogo, nem todo mundo chegou pronto. Acho que a boa notícia é exatamente a contratação do Montoro, que parece super adaptado. Imagina, o moleque estreou contra PSG... Atlético de Madrid, que assim, não fosse nada, não sentiu, tem sido muito elogiado nos bastidores do clube, assim, a forma como esse menino já... Só de ter sido colocado com tão pouco tempo de clube, é sinal que o treino tá ótimo. Tá. Porque e foi bem, essa confiança, e foi bem, não tá sentindo peso, então também é uma boa opção pro Renato Paiva. Falar desse Palmeiras, então, o Hernan, Murilo, hein? Murilo sofreu uma lesão lá no Palmeiras. Ele até se pronunciou nas redes sociais, né? Lamentando muito que não pode mais estar mais presente, né, nas partidas. É uma baixa grande aí, uma baixa importante para o Palmeiras? Muito, muito. É um jogador que faz total diferença e assim, estava recuperando a boa forma, né? Ele teve uma lesão, ficou um tempo fora, recuperou o bom momento e estava sendo o Murilo que a gente acostumou a ver, o pilar da defesa, junto com o Gustavo Gomes, e aí ele teve essa lesão. Então, é uma lesão que não tem tempo hábil para você recuperar e jogar, né? Então, é um tratamento que vai levar um tempo, então é uma baixa, né? Ele Murilo, ficou muito, muito chateado com a lesão de não poder mais disputar o Mundial. É um sonho para o jogador, né? Tá disputando essa competição, de estar tendo um enfrentamento com esses grandes jogadores. Então, assim, ficou bastante chateado, mas coisas que acontecem, né? Faz parte da vida do futebol. E tá aí o posicionamento do Murilo, né? Ele agradecendo, primeiro, pela classificação, parabenizando todos os colegas, todo mundo envolvido aí nessa classificação do Palmeiras e dizendo justamente isso, que é um momento muito difícil, que ele jamais gostaria de passar, principalmente por ser um Mundial de Clubes. E quem conhece ele sabe o quanto esse era o sonho, né? O quanto ele se dedicou para esse momento, claro, o sonho de todo jogador. Mas, enfim, aconteceu. E eu só tenho que confiar no processo, é o que ele diz aí. Então, agradece todas as mensagens também, diz que voltará mais forte e quer se recuperar o mais rápido possível. Mas agora, né, claro, ele merece todo o apoio aí, mas o Abel precisa pensar num substituto. No último jogo contra o Inter Miami, foi o Fux, Hernan. Você imagina que ele vai de Fux ou pode surgir um Mikael, de repente? O que o Abel pode pensar para essa zaga aí do Palmeiras? O Fux, o PVC que está acompanhando o Palmeiras e tem acompanhado os treinamentos, ele trouxe, né, a informação de que o Fux treinou bem. Mas a avaliação, né, que se foi feita depois do jogo do Inter Miami, é que o Fux não foi tão bem, que ele entrou e não foi tão bem, né? O Fux toma o drible do Suárez, né? No gol. Verdade. Ele toma um drible. Bem lembrado. Ele toma o drible e o Suárez faz o gol, o Everton até tenta defender, a bola entra no ângulo. Então, assim, pode pintar o Mikael. Pode pintar o Mikael, sim, no time titular. É uma decisão, óbvio, da comissão técnica. Pode acontecer de termos a dupla Gustavo Gomes e Mikael nesse jogo contra o Botafogo. O Fux é um jogador que também atua com saída de bola pela lateral, né? Pela lateral direita. No Atlético Mineiro ele jogou muito assim, mas o Giai está tomando conta dessa posição. Então, assim, a tendência é um lateral que também faz essa saída e muito bem feita, né? E o Giai também faz esse terceiro homem de defesa ali e ataca, enfim. É uma possibilidade real de termos ali o sistema defensivo com Gustavo Gomes, Mikael, Giai pela direita e o Piquerez na esquerda. Essa aí é uma dúvida e o Abel com certeza está quebrando a cabeça pensando, né, qual a melhor opção para ele escalar essa... E até trabalhando isso treinando, né? No vendo dia a dia lá em Greenboro, e assim, o Aníbal Moreno também é um jogador que está trabalhando, tratando dia e noite para poder ter condições. Porque o Aníbal Moreno vinha sendo muito elogiado pelas atuações e vinha sendo o cara do Mundial, assim, do Palmeiras, né?
E aí, muito bem nos 2 primeiros jogos. E aí, quando ele opta, para mim foi até uma surpresa, quando sai a escalação com o Lucas Evangelista e não o Emiliano Martinez, jogador de diferente característica, né? O Evangelista é muito de saída de bola, é um segundo volante, é um cara de pisar na área até. E o Aníbal é o cara de morder, é o primeiro volante. Então o Palmeiras está tentando recuperar e o jogador, claro, quer estar em campo para ter condições de jogar. A dificuldade que o Palmeiras teve no jogo contra a Inter Miami, né? De conter o meio de campo. De trancar ali. De encaixar a marcação, ainda mais diante de um adversário que tinha Suárez, que tinha Messi. O Palmeiras ficou perdido ali, boa parte do jogo, muito em função dessa escalação do Abel. E depois o Abel até admite, né, as falhas dele na montagem da equipe, tenta corrigir, quem entra melhora, mas foi uma dificuldade, de fato, que o Palmeiras teve com esse meio mais leve, mais ofensivo, com o Lucas Evangelista e o Richard Rios naquele momento. Então, agora, acho que ele vai ficar mais preocupado com esse Botafogo, né? Pensando como conter aí. O Botafogo que é um time muito rápido também e de muita habilidade. E ainda nesse meio de campo, Hernan, tem uma outra grande dúvida, ou seja, temos algumas dúvidas nesse time do Palmeiras, que é se o Veiga vai permanecer ali, né? O Veiga foi titular nas 2 últimas partidas, está sendo um pouco questionado. Maurício vem dando conta do recado, ele entrou contra o Al-Ahly, ele deu uma assistência, contra o Inter Miami fez um gol. Então é um jogador que vem mostrando suas cartas aí também para pegar um lugar nesse time. É uma dúvida que o Abel tem também. O Maurício pode pintar no time titular, de repente? Será que ele tira o Veiga num jogo importante assim? O Veiga tem uma... O Veiga tem uma... Um estofo, né? Ele tem uma história importante dentro do clube, é um jogador que tem história, exerce uma liderança dentro do elenco do Palmeiras, né? E é um jogador de jogo grande, né? Estamos falando de uma decisão, né? E o Veiga é jogador para esse tipo de partida. Não está no seu melhor momento? Pode não estar no seu melhor momento. Mas eu entendo que o Maurício está com uma confiança diferente. Só que assim, eu comparo muito com a questão do Flaco Lopes. Acho que o Flaco Lopes tem entrado muito bem no segundo tempo, tem feito gols. E o Maurício tem sido aquele jogador do segundo tempo de mudar um pouco o cenário no segundo tempo. Então, eu manteria o Veiga, pelo Veiga ser esse cara da referência, esse cara importante, e deixaria o Maurício para ser a minha opção se eu precisar mudar o jogo. Eu manteria o Veiga. O Veiga é um cara muito grande dentro do Palmeiras. Para você simplesmente chegar num jogo de oitavas de final de Mundial de Clube contra um adversário gigante como é o Botafogo, para você chegar simplesmente e falar assim, não, agora aqui é o Veiga no banco e aqui eu vou fazer uma mudança. Tem esse lado também, né? É difícil, hein, gente? É difícil. Ainda bem que o Abel ganha muito bem para isso, para fazer essas escolhas, porque não são escolhas fáceis. Você vai pelo momento ou você vai pela história, pelo que o cara pode te entregar, porque já te entregou? Galera do chat, especialmente os palmeirenses, quem vocês escalariam como titular? Maurício ou Veiga nesse momento? E eu vejo muita gente, inclusive estou de olho no chat aqui, muito torcedor que acha que até o Estevão deveria sair do time por esse momento. E também a declaração, acho que não, né, gente? Você não vai tirar um cara de um jogo como esse por algo que ele falou ali, que um garoto, enfim. E assim, você pode perceber nos anúncios e até mesmo nas prévias dos jogos e nos jogos, a FIFA trata o Estevão como o protagonista do Palmeiras, né? É bem curioso, porque quando o Inter Miami faz o segundo gol, a câmera da FIFA pega a reação do Estevão, a lamentação do Estevão. E aí, quando o Palmeiras empata, a câmera, obviamente, pega a lamentação do Messi. Então, assim, o tratamento que a FIFA dá é do Estevão como protagonista do Palmeiras. E mostrou muito também na saída de campo ali no intervalo, quando ele vai... Claro, tinha o Messi, né, em cena, mas ele vai ali trocar a camisa com o Messi. Quando ele volta, né, quando ele também vai atrás do Suárez, mostra também esse enquadramento. Então, o Veiga sempre na mira, assim, sempre nos holofotes das câmeras. E a FIFA, claro, pensando... Porque o Estevão, daqui a pouco, pode ser uma estrela mundial, né? Uma estrela hoje do nosso futebol, mas daqui a pouco, indo para o Chelsea, pode ser uma estrela mundial. E a FIFA, claro, quer dar valor para esses grandes protagonistas. E é um jogador que vai embora. E eu sei que o PVC tem apuração de
possíveis chegadas aí no Palmeiras, eu também mexi ali um pouquinho. Vamos ver se o PVC chega com a gente, porque a gente pode falar do Ramon Sosa. Podemos falar sim. Vamos ver se ele chega. Ele já está se conectando. Aliás, vocês já estão vendo ele por aí. Eu não sei se ele já está nos ouvindo, se a gente já está ouvindo ele, mas a gente já pode vê-lo. Aí. PVzito. PVzito, você apareceu? Estava bom almoço? Qual foi o cardápio? Hoje não foi batata, foi algo mais elaborado, não foi batatinha. Não, eu comi uma costela. Olha, que beleza! Aí a gente saiu um pouquinho atrasado porque demorou para chegar o prato, aí não deixaram a gente estacionar o carro, aí eu vim a pé, enquanto meus parceiros foram estacionar o carro. E aí fui entrar e o cara falou que não tinha o scanner, que o scanner está com defeito e não podia escanear a minha credencial. A credencial a gente entra com a credencial escaneada nesse código, nesse QR Code aqui. Não mostra o QR Code não, PVC. Tampa o QR Code. A credencial pode mostrar, só tampa o QR Code. Aí não podia escanear. O scanner quebrou. Ficou ali uns 7, 10 minutos para conseguir fazer ele escanear. E o Avelar chegou aqui, senta aqui na hora. Para fazer ele escanear, o scanner não funcionou. Aí chegou um fiscal da FIFA e falou: então pode entrar todo mundo, porque não tem scanner, o scanner não funciona. Estão lá tentando consertar o scanner. Aconteceu tudo nessa Copa do Mundo de Clubes, até quebrar o scanner da FIFA. Ai, gente, aqueles perrengues chiques, né? Que só passa quem tá lá nos Estados Unidos, em Miami. Eu e a Hernan não teve esse tipo de perrengue, né, Hernan? Não, você já teve muitos. Hoje eu estou assistindo The Durant City, a cidade de Gerúndio. Olha, gente, Palmeiras tá com o olho na bola, mas tá com um olhinho lá no mercado também, viu? Tá pensando em contratar. É isso, PVC. Ramon Sosa, Nottingham Forest, jogador de 25 anos. Palmeiras tá de olho nesse atleta? Ih, o PVC travou, hein? Ih, travou o PVC. Se eu fosse um bom imitador, eu imitava o PVC. Imite, André. Não sei. Aí, ó. Voltei. Voltou. De novo. Diga, PVC. Ele estava pensativo, ele estava pensando. Ele estava refletindo. Eu estou na sala de imprensa da FIFA, não era para estar acontecendo o que está acontecendo. A conexão está ruim aqui dentro das instalações. Não está funcionando o scan e nem a internet direito. Eu vou rotear minha internet logo depois de completar esse raciocínio aqui. Ramon Sosa, o Palmeiras não confirma. O Palmeiras diz que não sabe o que vai acontecer, que a prioridade é o jogo contra o Botafogo no sábado. Sim. Mas o Ramon Sosa tem uma negociação que está acontecendo. Ele jogou pelo Tajeres no ano passado contra o São Paulo. Não me encantou, mas é um jogador que é revelação do futebol paraguaio, um jogador da seleção paraguaia, é talentoso, destro, joga pelo lado esquerdo. Você pode ter no segundo semestre Facundo Torres pela direita e o Ramon Sosa pela esquerda, para tentar ter dois jogadores de muita habilidade pelos lados do campo. Pode acontecer. O Palmeiras não confirma, pelo menos eu não consegui confirmação. Não sei se o Hernan tem algum outro off de dentro da delegação palmeirense que está em Greensboro, na Carolina do Norte. A gente está vendo aí, já vou te ouvir, Hernanzito, só para a gente mostrar essa arte aí, que apareceu na tela para vocês, falando da trajetória dele, das últimas partidas, 23 jogos, 3 gols e 1 assistência, e na trajetória dele passou pelo River Plate, pelo Olímpia do Paraguai, pelo Gimnasia, também pelo Tajeres e pelo futebol inglês, como a gente colocou. O River do Paraguai, né? Exato, River do Paraguai. Porque tem o River Plate do Uruguai, Sim. Tem o River do Paraguai e tem o River River. Exato. Do Piauí, né? Do Piauí, tem o River do Piauí. Opa! Opa, time porreta. Já fiz jogo lá no River do Piauí, da Copa do Brasil. Bom, o que eu tenho de informação, eu falei com algumas pessoas do Palmeiras. O que eu consegui avançar uma resposta foi: é muito bom jogador, mas só vamos falar sobre esse tema pós-mundial. Aí eu perguntei, falar sobre o tema é o quê? Avançar na negociação ou confirmar a informação de que estão negociando? Aí a resposta foi, depois do Mundial, vamos focar no Botafogo, como disse o PVC. Então, assim, eu não insisti para não ser o chato da história, né? Mas essa minha fonte do Palmeiras diz, gostamos muito do jogador, achamos muito bom jogador. Então, assim, para mim, a leitura que eu faço é um jogador que está na mira do Palmeiras, né? O que eu tenho também de informação é que não é algo que está avançado.
o valor que gira em torno dessa negociação pode chegar até 11 milhões de euros, né? E depende muito do futuro que o Nottingham Forest vai dar pro jogador, né? Se vai querer utilizar, se vai querer emprestar na Europa, qual destino que vai querer dar para o jogador. Da parte do jogador e dos seus representantes, obviamente, topam o Palmeiras, né? Pela trajetória que o Gustavo Gomes tem dentro do Palmeiras. Um Paraguai, uma referência para o Ramon Sosa, inclusive o Gustavo Gomes. Então, assim, beleza. O Gustavo Gomes é capitão do Palmeiras, é uma liderança, é uma referência lá. Vai ser muito bom para o Ramon Sosa ou o Palmeiras. Isso da parte do jogador. Então, esse é o cenário. Não tem nada avançado, não tem nada fechado. O Palmeiras se interessa, não quer falar sobre o tema, não vai tocar no tema, não vai finalizar nada até a participação no Mundial, porque o foco é total no Mundial. Essa é a apuração que eu tenho. E faz muito sentido, né, Hernan? Total, porque agora, gente, total. O foco todo, diretoria toda, todo mundo voltado para a competição. Você ficar pensando numa contratação, tendo isso, né, algo tão relevante acontecendo, é difícil de imaginar mesmo, né? Porque, claro, uma contratação não é só mandar uma mensagem, né? Envolve uma questão burocrática, dá trabalho, negociar para lá, negociar para cá. Então, faz sentido. E seria, Hernan, já que eles gostam muito desse atleta, seria pensando na saída do Estevão? É um jogador de ponta, lado, né? Assim. Lado de campo. É um jogador que também fecha para o meio. Eu não me lembro dele jogando contra o São Paulo, para ser bem sincero. Não sei se o PVC pode dar mais detalhes da questão tática, técnica dele. Mas eu não me lembro muito. Mas é um jogador de lado de campo, é um jogador que pode suprir essa lacuna aí que vai ser deixada pelo Estevão quando for para o Chelsea no final do Mundial. Que chega para esse setor ofensivo, né? Um jogador de lado, tem, claro, uma opção aí para Lu, deixar bem claro para todo mundo que qual que é o pensamento da diretoria do Palmeiras. Não há substituto para o Estevão. Não há. O Estevão é um jogador raro, é um jogador que não tem substituto. O que me disseram para buscar um substituto mesmo, à altura para o Estevão, teria que ser um jogador da prateleira alta. Um jogador que está na Europa, um jogador brasileiro que está na Europa. E aí, para tirar jogador brasileiro que está na Europa, você tem que pagar 25, 30 milhões de euros. E foi o que fez com o Vitor Roque. Paulinho também veio a peso de ouro. Então, o tamanho, não falando de função ou de lugar no campo que ocupa, mas de tamanho, já foi o Vitor Roque, já foi Paulinho. E assim, 11 milhões de euros, 10, 11 milhões de euros no Ramon Sosa. Bota os números aí do Ramon Sosa na última temporada. Vamos voltar aí, gente. Bota aí, André, meu xará. Vai botar na tela aí para nós. Vamos ver, ó. Ou é a chefe Stephanie? Quem é que está no piloto? Os dois, todo mundo aí no comando. Olha lá, vale a pena? Vale a pena, 3 gols. Mas é um jogador de seleção, promissor, 25 anos, é jovem pra caramba ainda. São 10 milhões de euros, 10, 11 milhões de euros. É uma aposta. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!